Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Eu Revisei Cash. E esse é um espaço para você que está estudando ali para a sua prova dos sonhos e quer saber como fazer o caminho das pedras com quem já chegou lá, né? Meu nome é Vitor Hugo, eu sou um dos cofundadores da plataforma Eu Revisei. E se você ainda não nos conhece, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, o nome é @eu.revisei. E nós somos uma plataforma voltada para você, para gerir e metrificar suas revisões totalmente individualizado, levando em consideração o seu desempenho e a relevância dos temas da sua prova. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado super especial, tá? Nosso convidado aqui, Luigi. Para vocês terem ideia, deixa eu contextualizar aqui a grandiosidade desse momento, certo? Galera, para quem não conhece o Enari, então assim, o Enari, para quem faz 80% da prova, é uma nota super relevante, né? Uma nota que você praticamente escolhe onde vai passar. 85% é uma nota ali que dificilmente alguém tira a sua vaga. 90% é para dar entrevista. E 95% é esse cidadãozinho aqui, tá? Que, cara, é uma falta de respeito, né? 95% é uma falta de respeito com a banca. Então, assim, eu sou... O Luigi, pessoal, foi meu interno no Dutra, nosso plano universitário aqui da Federal do Maranhão. E, gente, tanto os chefes quanto os residentes, quanto os próprios internos também, todo mundo consegue observar e saber quem é bom, quem ali quebra a mão. E, gente, o Luigi foi um interno sensacional. Não somente ele, eu não falo aqui porque estou na frente dele, mas o grupo dele é totalmente diferenciado ali. Então, até parabenizar para o grupo dele. A Beatriz, que é a namorada dele, passou em primeiro lugar para a GO. O Luigi passou em primeiro lugar na UFMG. A Joama passou em primeiro lugar para Medicina Intensiva no São Domingos. A Milene... Agora, todo mundo passou em primeiro lugar, né? Rapaz, agora não tinha nem percebido. Então, parabéns, pessoal. A Milena, não terminei. A Milena também passou em primeiro lugar para anestésio no Dutra. Então, um grupo muito coeso, muito coerente, que conseguiu ter resultados muito compatíveis com o que apresentavam ali ao longo da graduação. Então, seja muito bem-vindo, Luigi. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que nessa época, para vocês que passaram fora do estado, é uma época muito difícil de vocês conseguirem gerir esse tempo, né? Vocês estão se mudando, estão se organizando financeiramente também para uma nova vida aí, né? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu nome é Luigi, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Maranhão. Para mim, Vitor, é um prazer estar aqui para conversar com todo mundo aqui que tiver dúvida em relação à preparação, porque eu também tive essas mesmas dúvidas que as pessoas têm, seja qual for a preparação, para R1, para R+, acho que o estudo ali é um pouco até parecido. E só agradecer, né? A gente, era muito bacana a questão do internato e a gente está aqui agora, né? Ver como é que são as coisas. Com certeza. E só agradecer, eu estou aqui para o que deve questão de responder esses questionamentos do pessoal, porque eu tenho certeza que muita gente precisa de ajuda, às vezes mentoria, alguma coisa assim é cara, então tem muita coisa assim que a gente pode entregar aqui na conversa, tirando dúvidas que o pessoal mandou no Instagram, que eu vi. Sim. Então é isso aí, pode arrochar. Muito bom contar com você, meu amigo. E assim, gente, como eu estava falando, né, 95% não é para amador, né, Luiz? Graças a Deus deu certo. Graças a Deus. E eu tenho certeza que, assim, para atingir essa nota não veio do céu, de forma alguma. Mas além de muito esforço, que deve ter sido um esforço insano, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho que teve um componente que deve ter sido muito importante, pelo menos era a impressão que eu tinha ali de ti, do teu grupo, que foi a base, né? A base durante a graduação deve ter sido um componente que foi muito importante nesse resultado. E me conta aí, como foi esses teus... Pra gente começar aqui esse bate-papo, como é que foram esses teus 6 anos de graduação? Tu sempre foi ali o número 1 da turma, ou tu era mais o da galera do fundão, o mediano aqui no final, ali no internato deu gás? Me conta aí, como é que foi? Mais ou menos, acho que depende muito da fase que a gente tá na faculdade, né? Tipo, eu entrei com aquele gás total, tipo, matéria de anatomia eu gostava muito. Então acho que depende muito da matéria ali que a gente tá dando,
Aí tem umas que vai bem melhor, outras que pior, assim, mas assim, minha turma tem pessoas assim fenomenais, assim, galera do que tu conhece, a galera lá da turma só crânio, né? Turma muito boa. Cada um tem sua personalidade, bom em uma área, bom em outra. Então assim, eu sempre, tipo, entrei na faculdade, quis me dedicar, porque sabia que eu tô fazendo medicina, ia trabalhar com vidas, ter a responsabilidade em tudo que eu fizesse, né? Assim, sempre tentei me dedicar para ir aprendendo todas as matérias que eu ia dando e, tipo, sabia que alguma coisa que eu ia ver ali, eu só ia ver ali e acabou, né? Porque, Sim. pelo menos a grade curricular da gente, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, dermatologia, o contato basicamente foi no 5º período, então eu tinha aquele período ali para observar, para aprender o máximo que eu pudesse ali daquela matéria, né? Sim. E fora que minha turma foi uma turma muito prejudicada pela pandemia, né? A gente perdeu, acho que, sei lá, 2, 3 períodos. Caramba, por verdade. conta da pandemia, né? Então a gente acabou tendo um tempo livre no ciclo clínico ali maior para estudar, criar uma base melhor, porque acaba que as aulas eram tudo EAD, né? Então a turma inteira tinha uma preocupação de não sabia se ia voltar, não sabia se ia formar. Mas a gente sabia que, por exemplo, quando foi anunciado que o internato ia ser presencial, que a gente já começou a voltar no 7º, 8º período, né? Mas o internato foi 100% presencial. E o internato a gente tinha que dar o gás ali para aprender tudo que, assim, tapar todos os buracos que ficou ao longo da graduação. E, assim, ao longo dos 6 anos eu fui estudando, né? Mas aquele estudo baseado em prova, né? Porque, pelo menos lá na UFMA, a gente acaba... Sim, você tem que passar, senão você vai reprovar, né? Então, sim, o estudo, pelo menos ao longo dos 4 primeiros anos, não foi algo focado em residência, né? Foi ali em aprender e realmente passar na prova, né? Inclusive, era uma angústia que eu tinha, uma dificuldade, porque ao longo do ciclo clínico, para o cara focar já na residência, primeiro que eu acho meio precoce, assim, a pessoa, assim, sei lá, no 7º, 8º período já começar nesse estudo, né? Eu acho que no início do internato é um tempo ali bom para você começar. Antes eu já acho um pouco precoce ali, mas tem gente que já começa, né? Sim. E aí, para mim, eu deixei para focar mesmo no estudo para residência no início do internato. No início do internato. Né? Cara, então, assim, me identifiquei muito com o que tu acabou de falar. Eu acho que durante a graduação, talvez a gente desaprenda a estudar, né? Só prova. A gente vem de uma sequência ali pro vestibular que a gente é treinado certinho a fazer uma prova, né? Onde a gente faz simulados, né, no cursinho ou na escola, a gente faz os simulados, a gente treina por questões, a gente é induzido também a revisar. E chega na graduação e a gente esquece totalmente disso, né? A gente passa a ter um estudo totalmente direcionado para resultado ali na nossa prova, independentemente da retenção de conteúdo, né? Então, pelo menos comigo, existia muito essa onda na minha graduação de estudos por slide, às vezes por provas antigas, mas não era nem como a gente estuda para residência utilizando as provas antigas. Decorava as provas antigas, decorava as vírgulas, decorava as vírgulas ali da prova, porque o que interessava ali era passar, e não interessava se você ia reter aquele conteúdo ou não. E a gente está lidando com a responsabilidade absurda, né? Que a gente deveria sim saber estudar durante a graduação. E me conta aí, como é que tu se organizou durante esses 6 anos? Como é que eram teus estudos? Tu também ia por essa onda desse estudo mais voltado para o resultado ali das notas? Ou tu já conseguia pensar na prova de residência? Não, acho que era, tipo, como eu te disse, ao longo dos 4 primeiros anos é o estudo voltado para a prova da faculdade, né? Tipo, não chegava a ficar estudando assim, focado na residência, mas já sabendo que, tipo, aquele conteúdo ali... A gente acaba ouvindo assim, os professores falam, isso aqui cai muito em prova, então tem que aprender. A gente acaba ali direcionando um pouco mais do nosso foco para alguns determinados assuntos, né? Sim. Então, mas o meu estudo direcionado para a residência foi ali aprendendo no início do 5º ano, né? Então, os 4 primeiros anos foi mais ali, questão de currículo, prova, aproveitar também um pouco ali da fase, né? Aproveitando um pouco a faculdade e focando ali na coisa da graduação mesmo, entendeu? Porque a gente, como tu disse, a gente não é ensinado a estudar, né? Sim. A gente, pelo menos a forma de ensino que a gente tem, às vezes vai de opinião para opinião, né? Mas não é tão eficaz assim para, por exemplo, tu guardar o conteúdo a longo prazo, aprender definitivamente o conteúdo ali. Tanto é que a gente, pelo menos a percepção que eu tive no curso é que a gente aprende
um pouco mais realmente é no internato, que tu acaba botando mais a mão na massa. Isso, e entrando você na prática, é exposto ao erro ali, vai né, aprender, durante né? o internato. Perfeito. Então, como tu falou, começou então a estudar para residência no quinto ano, No quinto ano, não é foi. isso? E aí me conta, como é que tu se organizou durante esse período? Tu fez algum cursinho? Já direcionou teus estudos para residência no quinto ano ou tu aproveitou mais para estudar as coisas do internato? Como é que foi isso? Pois é, aí tipo, no quinto ano eu, assim, fiz uma organização que eu sabia que iria durar ali mais ou menos 2 anos, né? Já teria que começar ali no quinto, sexto ano. E aí eu decidi fazer cursinho, eu fiz nenhum conflito de interesse, né? Mas eu fiz o MED Group, fiz o MED Curso, depois o MED. Mas assim, em relação à mentoria ou outros cursinhos, não fiz nenhum. Tipo, o investimento dentro desse cursinho já é muito caro, já né? é muito alto, né? E aí, por exemplo, pelo menos curso de medicina, algumas pessoas conseguem trabalhar por fora, tipo, eu não conseguia, então era um esforço assim vindo dos meus pais que eu tinha que recompensar. É considerável, né? Então sempre isso eu mantive na minha cabeça, que pô, meu pai todo mês ali pagando uma parcela de um cursinho, eu não vou me dedicar para estudar, para correr atrás e buscar um resultado bom. Então eu coloquei isso na minha cabeça e eu tinha que fazer valer a pena, né? Porque é um investimento muito alto. Então no quinto ano eu fiz o MED Curso, no sexto ano eu fiz o MED. Só que aí, por exemplo, no quinto ano, eu costumo dizer, eu já ouvi isso também, né? O quinto ano é um ano que é o ano para você errar a forma que você vai estudar, né? E assim, é diferente o estudo do quinto ano para o estudo do sexto ano. No quinto ano você tem que ser um interno muito bom, muito interessado. Sim. No sexto ano já não tanto assim. Entendeu? Não vai ser mais aquele interno que vai querer ficar nas cirurgias, passar o dia no hospital. Você tem que pesar a prioridade ali também. Pois é, porque, por exemplo, você quer fazer cirurgia. Aí tá lá no, sei lá, 12º, 11º período, quer ser cirurgião, mas para ser cirurgião você não tem que estar ali, você tem que estar estudando para poder estar ali no próximo ano, entendeu? Sim. Então você não vai ter que aprender a operar naquele momento. Tudo tem o seu tempo. E assim, pelo menos em medicina a gente quer fazer uma residência, vai ter que se dedicar, vai ter que passar na prova. E aí demanda tempo, esforço, né, determinação, tudo isso. Aí tu quer para explicar, falar logo? Então, assim, eu imagino que nesses 2 anos, como tu falou, são focos diferentes, né? Sim. Tem um ano, eu acredito assim, no meu quinto ano, pelo menos, foi um ano que eu utilizei para tapar as lacunas da minha graduação. Totalmente. Né? Que comigo foi assim, eu acredito que na UFMA também não deve ser diferente, e a esmagadora maioria das instituições do Brasil não conseguem contemplar, e isso é impossível porque a medicina é infinita, não consegue contemplar todas as áreas de forma homogênea, da mesma qualidade, né? Então o quinto ano, pelo menos para mim, foi um ano que eu utilizei para ali, tinha muita coisa básica que eu não tinha conhecimento que eu deveria ter como clínico, né? Como generalista, melhor dizendo. Eu também tive esse pensamento, porque, como tu disse, são muitas lacunas e o quinto ano, assim, foi para fortalecer tanto a teoria quanto a prática, né? Porque principalmente ali naquele ano foi que, por conta da pandemia, que eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa e de focar mais na teoria, assim, das coisas que eu não tinha visto. Entendi. Como o cursinho dava alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido uma aula na graduação, então eu tinha que correr atrás daquilo ali, porque a gente se forma e depois... Perfeito, concordo plenamente. E como é que foi tua organização? Partindo assim do quinto ano, vamos começar do quinto ano, como é que foi assim, o passo a passo do teu planejamento? Sim, pois é, porque dependendo do cursinho que você faça, né, sempre eles dão um cronograma, alguma coisa para te seguir. E desde o início do quinto ano, no final do quarto ano, eu já tinha conversado com algumas pessoas que tinham passado. E a gente sempre fica ali mandando mensagem, se humilhando um pouco ali. Como é que tu fez? Essa é uma curiosidade minha demais. Como que tu estudava, organizava teus estudos ao longo da semana. E assim, o que eu percebi... E que a grande verdade é que existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Não existe um único caminho certo, né? Não existe a única forma de revisar. Todo mundo, assim, dos meus amigos, as pessoas que passaram, que eu conheço, todo mundo foi de uma forma diferente e deu certo, sabe? Mas, assim, revisão é a base, né? Revisão com questão é a base. Mas no quinto ano eu basicamente fiquei me perguntando muito como que eu iria fazer. E aí, como eu sabia que eu tinha que fortalecer muito a teoria, né? Porque assim, do MED Curso eles davam aula aqui presencial no domingo, né? Sim. Eu tinha aula presencial, eu passava segunda, terça e quarta, basicamente focado só nos assuntos que davam naquela aula ali, que era no domingo. Geralmente dava 2 assuntos. Aí, por exemplo, segunda e metade da terça. Na verdade, não é o dia, né? A hora que sobra no internato. Por exemplo, sobrou ali 4 horas, tu tem 3 horas líquidas na segunda-feira. Aí eu pegava aquelas 3 horas e estudava o conteúdo A.
entendeu? Aí Tu chegava... lia a apostila ou... como Não, é? tipo, eu partia da aula, né? Já na aula que eles davam lá, porque a aula teórica é muito densa. Comparando, Sim. tipo, médio curso e médio, eu acredito que o médio curso dá uma aula teórica muito, muito densa e que te fornece ali uma capacidade de já partir para as acertar a maioria questões. das questões. Aí eu pegava, na segunda-feira já começava a fazer um bloco ali de 30 questões. E eu percebia, assim, por exemplo, você espera ali cerca de 2 dias, mais ou menos, pra... Porque acaba que tu assiste a aula no domingo de manhã e eu vou fazer questão segunda de noite. Então, o que eu já vi na aula, já esqueci um pouco. Sim, para Entendeu? perder Então, o viés ali da aula, né? Porque se for assim, domingo de manhã eu vi a aula, de tarde eu vou fazer a questão, tá tudo aqui na memória recente, né? Sim. Então eu esperava esse tempo, domingo de noite eu ia lá e fazia um bloco de 30, 25, 30 questões, para ver como que eu tava desenvolvendo aquele assunto ali. No domingo à noite. Não, isso na segunda. Da segunda noite, perfeito. Tipo, depois do internato. Aí na segunda eu estudava o assunto A, na terça e quarta ali o assunto B, por exemplo. Certo. Aí se eu percebesse que era um assunto muito relevante, inclusive na prática, porque o quinto ano, como eu disse, eu focava em ser um bom interno e aprender mais as coisas. Então, tipo, eu tava rodando a pediatria e GO. Então, sempre quando dava esses assuntos, eu estudava muito, corria muito atrás de me interessar, de ler um pouco mais da apostila. Aí, essa questão de apostila, né? Tipo, tem gente que fala, não vai ler a apostila, lê a apostila. O que é que tu acha disso? Eu acho que é um meio termo, né? Sim. Tipo, tem um tempo para você ler e tem um tempo que, infelizmente, não dá mais. Entendeu? Sim. Porque é um estudo passivo que não vai te trazer tanto retorno assim. O estudo ativo ele é muito mais eficaz, né? E ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão totalmente, porque Sim. principalmente no quinto ano, onde a gente tem muitas lacunas para preencher, Justamente. e o local melhor de a gente conseguir essa bagagem é na apostila, porque senão fica um estudo muito fragmentado. Você está estudando, sei lá, diabetes, você tem uma dificuldade imensa e aí você faz uma questão de neuropatia diabética. E aí você lê só o comentário daquele assunto, mas não entende a fisiopatologia da doença. Justamente. Né? Tipo, então fica algo muito fragmentado, você não consegue... É tipo lúpus, o cara vai lá estudar, tipo, se for fazer só por questão, ele vai aprender nefrite lúpica, os auto-anticorpos, mas o resto não da vai doença... entender o resto, que a vai base ficar lacuna, e vai ficar aquela decoreba ali, né? Mas é justamente isso. No quinto ano eu tinha essa percepção que eu tinha que preencher as lacunas e aprofundando mais na teoria do assunto. Por isso que, tipo, o quinto ano, eu acho assim, quem tem assim, a oportunidade de estudar os 2 anos, né? Ou pelo menos dividir o ano que tem de estudo em uma porção, em 2 partes. Uma parte do ano só para focar mais nessa teoria, para preencher essas lacunas, porque a base ela é necessária. Entendeu? Não dá para o cara querer, vou começar a estudar para residência agora, eu vou só fazer questão e vou começar fazendo prova na íntegra, que assim, cadê a base para criar ali? Se frustrar, né? E só ir aprendendo com o comentário da questão. Eu acho que é necessário também uma aula bem feita, né? Uma aula bem dada, e o cara ir aprofundando na teoria. Então, tipo assim, a apostila, eu percebia... Tipo, se eu tivesse um percentual baixo de acerto, eu já sabia que eu não estava entendendo aquele assunto. Ou então, se eu vi um caso no internato, sabia assim, não estou nem sabendo entender isso aqui direito. Então, quer dizer que eu não estou sabendo aquele assunto, eu vou focar na teoria ali para estudar. Porque às vezes em determinados momentos, a gente aprende mais lendo mesmo um assunto ali para focar. Por exemplo, quando tu vai, sei lá, administrar uma aula, alguma coisa assim, se tu estudar bastante sobre aquele assunto, apresentar um artigo, alguma coisa, tu acaba... fixando mais com a teoria mesmo do que com a própria questão. Então ali, tu começava a fazer as questões na segunda relacionadas ao domingo, né? Fazia na segunda até quarta, né? Mais ou menos, até quarta focado no assunto dado no domingo. Certo. Se tu não tinha um desempenho muito bom, aí sim tu ia para apostila. Pra apostila. Isso, basicamente é isso que eu fazia. Tipo, essa foi eu e minha namorada, a gente tentou achar um meio termo, porque a gente ficava se perguntando muito. Pô, será que a gente vai gastar o tempo lendo essas apostilas? Porque, assim, na graduação eu já li alguma apostila do médio curso, assim, de um outro cursinho. E tu leva muito tempo. Pegar um livro para ler, demora muito tempo para tu pegar aquele assunto, entendeu? Sim. E aí, não era uma coisa muito efetiva, porque tu fazia ali a prova da faculdade, mas logo depois tu esquecia, né? Então, não era uma coisa muito efetiva assim. Então, igual no vestibular, né? A gente, pelo menos para mim, o caminho foi fazer muita questão. Então eu já sabia que eu tinha que começar por isso daí e fazer isso e direcionar o meu caminho. Perfeito. Né? Então eu fazia segunda, terça e quarta, focado no assunto dado no domingo. Porque eu tinha que... Assim, eles dão aquela aula e aquela aula já foi. Então não vai ter mais. Né? A não ser no intensivão. Ou, enfim, falando mais porque é o cursinho que eu fiz, né? A organização é assim. Mas você via aquela aula ali, sei lá, de síndrome nefrítica, nefrótica e acabou. Aquela aula foi dada. Entendeu? Então você tinha aquela semana ali para estudar aquele assunto tinha que ser visto. Perfeito. Porque não vai ter outro momento depois, né? E da quinta em diante,
O que tu fazia? Pois é, aí eu já sabia que eu tinha que revisar, né? Só que aí esse que era o grande problema das revisões, que eu não sabia direito como fazer. É isso que eu ficava perguntando, como é que tu organizava as revisões e tal? E todo mundo tinha uma forma diferente, né? Tipo, tem gente que fala para você focar no 5º ano em GO, pediatria e preventivo e nos outros clínica e cirurgia, né? Então, assim, enfim, tem vários caminhos, né? Assim, e pessoas que fizeram isso deu certo, né? Só que assim, eu sabia que eu tinha que revisar e eu guardava quinta, sexta, sábado e domingo, né? No 5º ano eu não fazia prova na íntegra ainda, só fazia os simulados que geralmente tinham, né? Mas prova na íntegra no 5º ano eu não fiz. Aí eu organizava as revisões nesses dias. E aí, as minhas revisões eu organizava baseado no percentual de acerto. E fazia revisões passadas, porque tipo, eu não tinha uma plataforma, alguma coisa assim de organizar a revisão, então eu fazia tudo na mão mesmo. Sim. E como eu te disse, não paguei mentoria, porque era uma coisa mais cara, assim. E eu tive que achar uma forma ali de organizar minhas revisões. Aí foi muito de escutar. Mas como é que tu organizava essa questão de programar tuas revisões com base no teu percentual de acerto sem a plataforma? Tu usava Planner? Pois é, mais ou menos é um algoritmo bem simples que tipo, eu fui pesquisando na internet, olhando como é que o pessoal fazia, como que eu organizava mais ou menos e tipo, era basicamente assim, por exemplo, abaixo de 60% eu sabia que eu não estava sabendo nada do assunto. Então eu tinha que realmente era para teoria. Entre 60% e 70% ali eu jogava para 7 dias, então eu pegava o assunto ali, quarta-feira, na próxima quarta eu vou ver esse assunto de novo. Entendeu? Eu fazia tudo isso num plano, né? Eu botava ali, tipo, sei lá, reumato, eu botava 7 dias depois. E aí, se fosse de 60, 70, eu botava 14 dias. Se fosse de 70, 75, ali mais ou menos eu botava 21 dias. E acima de 80, 85% eu jogava mais pra longe, né? Porque se você encurtar muito esse espaço, vai ficar muitos assuntos para você revisar no dia. E aí vai acabar... No internato é difícil, pô, porque sabe como é que é? Às vezes a gente passa o dia no hospital, aí eu chegava em casa, sei lá, 7 horas da noite, 7h30 da noite, às vezes 8 horas e eu tinha 2, 3 horas de estudo. Você ia estudar ali a cabeça. E aí como é que eu ia revisar 3, 4 assuntos em um dia, entendeu? 5 assuntos, aí ficava muito acumulado. Então isso acaba dando uma frustrada, né? Você fica ansioso. Isso tem um efeito reverso do que a plataforma a verdade, o método de revisão ali deveria provocar em você. Sim. Que era te estimular. Ver que você tá revisando mais o que você tá errando mais e o que é mais importante para sua prova e você se animar com aquilo. Então, se você acumula um volume ali, acaba te dando uma... Tanto é que, tipo, eu já ouvi muita gente falando da curva de Ebbinghaus, aí, que é aquele negócio de botava as revisões 1, 3, 5, 7, 15. Aí várias pessoas falaram, não, isso não dá certo, acumula muita coisa. E tal, assim, cada um fez do seu jeito, né? Só que aí eu fui organizando no 5º ano basicamente dessa forma, baseado num percentual de acerto que eu tinha e ia organizando ao longo dos próximos dias as minhas revisões. Entendeu? Aí como eu percebia, cara, tá ficando muita coisa acumulada aqui nesse dia, eu ia espaçando um pouco mais. Individualizando, né? E aí assim, é o que eu disse, o 5º ano é um ano que é pra você errar mesmo. Entendeu? Ou então ali os 4 primeiros meses do ano que você vai se preparar, né? Você tem que testar a forma que você vai fazer, tem que errar, porque no 6º ano ali, isso voltado para a prova do R1, né? Nos últimos ali 6 meses próximos à prova, você tem que ter uma metodologia bem definida. Não dá para ficar assim... E eu fiquei várias vezes assim, você fica duvidoso do que você está fazendo, né? Claro. É uma conversa que a gente vai ter ao longo dessa hora aqui que a gente está conversando, mas a gente se questiona muito, assim. Não tem muita segurança naquilo que a gente faz. E assim, no 5º ano foi basicamente dessa forma que eu fiz o ano inteiro, né? E o 6º? Já chegou no 6º já sabendo mais ou menos como é que funcionava para ti? Pois é. Aí, por exemplo, essa forma do 5º ano, eu achava que, como tu disse, me gerava muita ansiedade, porque às vezes eu chegava em casa e tinha tipo 5, 6, 7 assuntos para revisar num dia e não tinha como. Nossa. Entendeu? Então... Se você fizer 10 questões de cara das 70, como é que faz as revisões do assunto da semana, né? Aí eu tive que priorizar muito aquele assunto que eu achava que era muito relevante no 5º ano. Ou então que eu tava vendo no internato, eu tava rodando na GO, eu estudava muito GO e deixava as outras coisas realmente de lado, porque... Ia priorizando, né? Entendeu? Então, tipo, eu tô aqui no internato aqui vendo alguma coisa, eu vou focar mais naquilo porque eu quero ser um bom médico, entendeu? Vou rodar na urgência, estudar mais um pouco desse assunto. Então é mais direcionado com o dia a dia que a gente está vendo ali do internato. Isso no 5º ano eu fiz dessa forma, né? Mais organizado ali para me tornar um bom médico, aprender mais as coisas e sabendo ali, tentando achar um jeito para eu estudar. Perfeito. E aí chegou o 6º ano, hora do vamos ver.
Pois é. O que é que mudou? Fiquei me perguntando muito o que fazer e a grande solução que eu tive foi a questão de organizar por grandes áreas de estudo, né? Porque, assim, a grande questão é que você tem que fazer uma revisão espaçada, né? Essa é a grande metodologia que tem que ser feita. Só que essa forma de organizar é que é o problema, porque vai acumular. E estudar para o R1 são muitos assuntos, entendeu? Basicamente, tu tem que ser especialista nas 5 grandes áreas, nas grandes áreas ali. E se tu for olhar as últimas provas, que, pelo menos desse ano que eu fiz... O nível tá absurdo. O nível tá absurdo, assim. Por exemplo, a prova da Santa Casa, a primeira prova que teve, a prova do ABC. São os conteúdos, assim, que... Assim, coisas muito, muito específicas mesmo. A prova que foi anulada da Santa Casa, a parte da GO, era uma prova, assim, voltada totalmente para oncologia ginecológica, entendeu? Nossa. Então, assim, complicado. Aí... ia para a prova de cirurgia, pegar a prova do Einstein de cirurgia que eu fiz, assim, você tinha que basicamente estadiar, tinha questão que tu tinha que saber o estadiamento da doença ali só olhando a imagem, entendeu? O grosso, assim. Então, muitos conteúdos cobrados, muitos conteúdos de radiologia, de especialistas estão caindo nas provas do R+, tanto é que tinha prova que o pessoal via do R1, que tinha... Prova de título. Que tinha questão de prova de título, prova do R+, a mesma questão, só mudava alguma coisinha ou outra. Nossa, entendeu? Eu até entendo, né? Isso é até uma crítica minha. Eu entendo totalmente que a prova é feita para selecionar, né? No sentido assim, é feita para selecionar quem é bom de prova, né? Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, mas a prova é feita para selecionar quem é bom de prova, ponto. Não é quem é bom médico, algo nesse sentido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando... Nessa conversa que a gente está tendo mesmo, tu está me dizendo que teus 2 últimos anos, ou seja, 1/3 do teu curso foi direcionado para uma prova, né? Sim. Então, assim, 1/3 da tua formação foi direcionado para uma prova. E assim como de esmagadora maioria das pessoas que formam. Né? Então, isso cria uma tendência de que 1/3 dos nossos formandos, né, estão se subespecializando antes de saberem coisas básicas. Né? Isso acaba sendo uma crítica, porque é muito comum chegar um cara infartado e aí a prova, como a prova não está nem mais cobrando a interpretação básica de um eletro, o cara passa batido, porque aí ele está gastando tempo decorando o estadiamento de um câncer ginecológico. Então isso é até uma crítica minha, um desabafo, porque eu sou totalmente contra essa tendência, né? Sim. Não, pra mim também tem que focar numa coisa que seja, assim, mais generalista do que ele vai ver. Não adianta ficar cobrando estadiamento, essas coisas assim, porque tem que ser uma prova justa, assim, porque o que a gente vê no dia a dia, né? Aquela coisa que é na prática. A prova da USP, por exemplo, né? Fugindo aqui um pouco, a prova da USP é uma prova que cobra conceitos que a gente tem que saber, o generalista tem que saber, e que é muito bem feito, uma prova muito bem feita. Você erra, você fala, rapaz, eu tinha que saber disso aqui mesmo, foi justo. É isso mesmo. Mas, por exemplo, isso que tu falou, eu via no meu grupo, vi em mim assim que, por exemplo, o estudo para residência me fez me tornar um interno e um médico melhor, né? Porque, por exemplo, diferente do Enem, do vestibular, assim, quando a gente não passa, a gente fica meio perdido, né? Tipo, poxa, não passei, vou ter que passar mais um ano. Mas quando, por exemplo, se você eventualmente não passa para residência, calma, você é médico, é um médico melhor. Você percebe que todo aquele estudo que você teve ali te trouxe um retorno. Certeza, eu notava muito isso no dia a dia, na prática, em cada rodízio que eu ia. Porque, assim, como a gente sabe um assunto, já fez questão sobre aquele assunto, já leu sobre aquele assunto, então a gente tem dúvida a mais. Você te lembra? Eu ficava perguntando muito assim mesmo, porque lembro. A gente tipo, gostava de absorver o conteúdo e usar aquele tempo. Porque o mais chato para quem é interno, até para residente também, você tá em um rodízio que você percebe que você tá perdendo tempo, né? Não tá aprendendo. E a gente, poxa, quer fazer a prova de residência, ou quer estudar para alguma outra coisa, quer focar no artigo, alguma outra coisa, e tá ali em um rodízio que não te traz tanto retorno, né? Então... Claro, total. E Luiz, então assim, no 6º ano tu fez o MED, não é isso? Foi. E aí no MED eles também dão aula no sábado? No sábado, né? Pronto, no sábado. E aí, como era a tua semana ao redor disso, juntando com o internato ali? Sim. No 6º ano, como era no sábado, no domingo, todo domingo, assim, toda semana eu fazia uma prova na íntegra. Desde já no início do ano eu já tinha essa percepção, porque no 5º ano, como eu já não fiz, né, eu nem acho que tem que ser feito, eu acho que é queimar a prova você fazendo no 5º ano.
E as provas que você for fazendo no início do quinto ano, elas têm que ser... Não é a prova, tipo, vou fazer USP. Eu vou começar o início do ano fazendo USP. Não, entendeu? Porque você vai queimar aquela prova ali. Então, a grande questão é você, o máximo que der, guardar aquelas questões para serem inéditas para você. Entendeu? Sim, porque é uma coisa que eu errei, entendeu? A percepção, porque a gente fica, não, mas eu já tenho que aprender naquela banca ali, então eu já vou fazer várias questões, só que tu percebe que vai ocorrer um viés quando tu for fazer aquela prova ali próximo da data da prova realmente ali que você for prestar. Entendeu? Então, assim, eu guardava, no domingo eu sempre fazia uma prova na íntegra, e a organização que eu tinha era baseada naquele assunto que eu vi, eu guardava, tipo, geralmente segunda ou terça. Tu começou o ano já fazendo prova na íntegra? Já comecei o ano... Tipo, fazendo... janeiro. Fazia toda semana no domingo a prova na íntegra. Sim, só que tipo, o médio aqui começa mais ou menos, acho que é em 14, 21, então já era mais ou menos no final de janeiro. Final de janeiro, perfeito. Entendeu? Tá. Aí foi basicamente no final de janeiro que eu comecei e assim, a forma como eu organizava, no início ali eu ainda estava um pouco em dúvida, mas acho que fevereiro, março eu já enviesei para a área para essa divisão em grandes áreas, né? Como são 5 grandes áreas, eu botava basicamente uma semana para cada, só clínica que eu deixava 2 semanas, porque clínica é enorme, né? Então eu guardava 2 semanas para a clínica para estudar. Tipo, eu não queria já deixar a clínica de lado, porque esse negócio de eu vou focar em 3, deixar 2 de lado e eu estudo no final, isso é um pouco arriscado, porque pelo menos eu tive a percepção esse ano que ou você é bom em tudo, entendeu? Ou não vai dar. Ou não é bom. Entendeu? Porque assim, a questão, as coisas estão ficando muito concorridas. E o pessoal fala assim, clínica tem mais vaga, não sei o quê. Não muda nada. A nota de costas é muito maior do que outras. Sim. Entendeu? Então, esse negócio de vaga é totalmente relativo. Assim, totalmente relativo. E, assim, eu já decidi que eu tinha que focar nas 5, tinha que criar uma boa base nas 5 grandes áreas e ter um desempenho ali. Tipo, basicamente, para você fazer 80% em cada grande área, você tem que acertar ali 16 questões, né, das 20. Então, tipo, isso é muita questão. Muita. Então, você tem que dominar o máximo ali que puder de cada grande área, assim. Então, em janeiro, beleza, começou. Sábado tinha aula, domingo fazia a prova. Segunda, terça e quarta... Sábado eu não fazia mais nada. Tipo, sempre depois das aulas eu não fazia nada. Era o dia off. Né? Off, entre aspas, tinha aula, né? Mas segunda, terça e quarta tu fazia também as questões relacionadas à aula de sábado? Não, eu aproveitava. Porque, tipo, como eu sabia que eu tinha que organizar por grande área, eu fazia mais ou menos assim. Tipo, se essa semana aqui deu uma aula de O, eu já vou encaixar uma de O aqui. Aí eu sempre olhava o cronograma de aulas e eu tentava organizar de uma forma que a aula coincidisse com a semana. Entendeu? Então, por isso que não dá para ser uma coisa rígida. Eu mexia muito nas minhas semanas, entendeu? Entendi. Então, eu sei que eu tenho 6 semanas de revisão, inclusive a revisão passada vem daí. Porque, por exemplo, considerando 5 grandes áreas, né? Se tu pegar uma semana 7 dias, vezes 5, 35. Então, a cada 35 dias, tu vai voltar naquele assunto. Sim. Entendeu? Então, mais ou menos um mês ali, tu vai... Pegou o código? Rapaz, então, se tu fizer um cálculo do início do ano, tu vai revisar o mesmo assunto umas 8 vezes, entendeu? Perfeito. Nossa sacada também foi muito boa. Fora, tipo, prova na íntegra, for fazer, então tu vai acabar revisando aqueles assuntos ali, entendeu? Então, tipo, eu já... Pra mim não deu tão certo essa questão que eu fiz, né? Porque eu não tinha uma planilha pra organizar tão bem e eu acabava me perdendo. Dessa questão que eu expliquei como eu fiz no 5º ano, né? Baseado no percentual. Então, eu fiz a organização baseada nas grandes áreas, ali, de cada semana, e ia revisando aqueles assuntos. E aí que surgiu outro problema, que foi uma grande dúvida que eu tive, né? Porque você pega, vou estudar GO. Pelo menos lá, eram 11 apostilas só para GO. Né? Acho que era 5 para O e 6 para o G. Isso são 11 apostilas para você ver em uma semana. Isso é muita coisa. É muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Diferente de uma preventiva, que tinha 4 apostilas, 4, 5 apostilas. Entendeu? Então ficava... mas isso é outra coisa. A revisão por grande área, ela só dá certo se o cara tiver uma base antes. Porque, tipo assim, não dá pra eu pegar um cara que tá no início e falar, tu vai revisar por grande área se ele não tem base. Porque ele vai estudar o quê? Então ele vai chegar na semana de preventiva e ele ainda não viu os assuntos. Então, pra fazer isso, a pessoa já tem que ter visto. Tem uma base ali antes de começar. Então, por isso que, tipo, eu já vi gente fazendo... A metade do ano fazia assim. E depois, assim, se tá dando certo, continua. Ou então, chegando ali nos outros 4 meses, a pessoa partia para a grande área mais próximo da prova, porque aí você revisava tudo. E se torna uma forma mais rápida de revisar. Entendeu? Porque, por exemplo, tu pega ali, fazendo essa semana 300 questões e, sei lá, 75 para cada preventiva. Entendeu? Ou então, eu sei que na prova que eu for fazer, cai mais essa, eu vou fazer mais dessa. Tu dividia as revisões de grandes áreas em tempos iguais? Não, em semanas. Tipo, na semana. Como assim? Pera.
Por exemplo, tu falou que revisava por semana uma grande área. Isso. É isso? Isso. Então, assim, o mesmo tempo que tu tirava para preventiva era o mesmo tempo que tu tirava para clínica médica. Só que aí, Isso, tipo, né? é como eu percebi aqui, por exemplo, na semana da preventiva, às vezes ficava um pouco mais leve, que eu percebi que só tinha 4 apostilas, às vezes eu encaixava uma outra. Por exemplo, psiquiatria, entendi, eu jogava lá, porque entendi. psiquiatria cai dentro de preventiva Sim. muitas vezes, entendeu? Entendi. Então... E o volume de assuntos de clínica médica é bem muito maior. grande. Por isso a minha pergunta, né? É por isso, aí é que a pessoa tem que priorizar, porque não dá pra você abraçar o mundo com as mãos. Não dá pra você decidir que vai estudar lá 50, 60 apostilas que tem ali e revisar todos esses assuntos que não vai dar certo. É por isso que esforço sem direcionamento não vai te levar a lugar nenhum. Cara, primeiramente, parabéns por ter feito essa organização, porque não deve ter sido fácil, né? Pois é. Botar ali na ponta do lápis toda essa planilha, digamos assim, esse cronograma e retornar e levar em consideração ali o que é que tu era... onde teu desempenho era pior, digamos assim, ou onde era melhor, né? Com certeza foi um quebra-cabeça gigantesco que deu muito certo. Deu muito certo, primeiramente. Parabéns, né? Valeu. Mas foi a forma que eu tive que desse, tipo... Isso foi ao longo de vários erros, né? Quinto ano, como eu falei, errei muito. Fui tentando achar a forma. No próprio sexto ano mesmo ali, eu já fui adaptando várias coisas. Tipo, eu percebi que no início do ano, chegava na semana de clínica, tinha muita coisa para estudar e não tava dando. Não tinha como estudar. Então eu tinha que priorizar. E aí que eu falei, não tem como. Isso tipo, não vai dar certo. Só que o peso que você vai, por exemplo, vai estudar para uma cardio, uma neuro, uma endócrino, é diferente do que você vai estudar para reumato, entendeu? Para outras áreas da clínica que não cai tanto na prova. É por isso que eu acho que a primeira coisa que a pessoa no sexto ano de prova mesmo que a pessoa tem que ter é decidir, é ter foco e direcionamento, assim, ter um objetivo, né? Que eu também, tipo, eu comecei o internato sem saber assim, que eu queria clínica, pensei um pouco em cirurgia, mas já decidi que eu queria clínica, né? E aí, outra coisa que você tem que ter além da especialidade é saber onde você quer fazer. E isso é muito difícil. Com certeza. É muito difícil pra gente que passa na prova, porque você não conhece o serviço. Aí tem que ficar conversando com as pessoas. Então tem que tipo, pesquisar na internet alguma coisa sobre aquele local de prova ali pra você ver que é aquilo ali que você quer pra você. Sim. Entendeu? Porque não adianta, tipo, vou fazer 10 provas. Isso também vai bagunçar tudo que tu vai ter que focar, porque tem que ter o direcionamento. Vai chegar na tua revisão ali, tu vai saber, pô, essa apostila aqui, por exemplo, Unicamp. Preventiva, medicina do trabalho. O cara tem que dominar medicina do trabalho e fazer a prova do Unicamp, entendeu? Diferente da prova da USP ou de outra, sei lá, de outra prova que cobra muito preventiva 4, entendeu? Perfeito. A prova da Unifesp cobra muito Tem que entender qual que é o perfil da banca que você vai fazer ali também, né? Pois é. E, assim, essa é uma pergunta que tu deve ter escutado já muitas vezes, né? E com certeza o pessoal que está assistindo também deve ter, mas é de quantificar, né? Quantas questões tu fazia durante a semana? Tinha esse planejamento semanal, era diário? E em relação a horas de estudo, tu deixava mais relativo em relação às tuas questões? Como que funcionava? Olha, fazendo uma conta básica aqui, sei lá, pegando umas 50 semanas no ano aí. Se você fizer 300, né? Vezes 50 vai dar aí 15 mil questões. Então, uma quantidade significativa, né? Então, você não precisa... É o que eu tô falando, assim, tipo, não precisa de um esforço tão grande. Assim, vou ter que fazer 1000 questões por semana. Tu vai descansar e não vai ter como. Porque, por exemplo, isso, pelo menos no internato é assim, tô numa semana aqui mais tranquila, tenho mais tempo de estudar. Mas na outra eu vou conseguir fazer 100 questões, 150, 200 questões. Então a meta que eu tinha era de fazer 300 a 400 questões por semana. E não foi toda semana que eu consegui isso, entendeu? Falar que... Eu estaria mentindo se eu falasse que toda semana... Eu fiz 300 questões. Não, tipo, tinha semana que eu fazia 200, 150. Mas tipo, tinha semana que eu fazia 500, 450. Então eu acabava compensando. Se fosse fazer a média... Mas toda semana, nenhuma semana passava zerado. Isso que talvez seja o mais importante. Não. Né? A constância ali, né? A disciplina talvez seja mais difícil do que ter uma intensidade, um pico de intensidade ali, né? Eu vou até passar por uma coisa que eu tinha um post-it, né? Que eu... escrevi umas coisas que eu sempre botava ali na bancada que eu estudava, né? E isso, pelo menos, era um passo a passo que sempre quando eu duvidava, alguma coisa assim, eu tentava ler aquilo ali, que são palavras que, pra mim, guiaram toda a minha preparação. Pô, que massa. Assim, são 7 coisas. A primeira coisa é fazer o que tem que ser feito,
né? Então, tipo, se tá Boa. na semana ali, tu precisa fazer 300 questões, essas questões elas têm que ser feitas. Por isso que eu não gostava de meta diária. Porque, tipo, tem um dia que, sei lá, tô com dor de cabeça, tô passando mal, ou o internato foi, sei lá, fiquei até 9 horas no hospital, 10 horas no hospital e não deu. Como é que eu vou fazer 50, 60 questões naquele dia? Não vai dar. Sim. Então eu organizava por semana, na semana eu botava ali uma meta de 300 questões. E isso já considerando a prova na íntegra que eu fazia no domingo, entendeu? Então, tipo, não era tanta questão assim. Sim. Mas, tipo, tinha semana que eu fazia mais. Mas o internato, pelo menos, tomava muito do meu tempo, assim. E eu não era uma pessoa que eu conseguia fazer muita questão no próprio internato. Eu nem gostava disso, que às vezes é um pouco falta de respeito, né? A pessoa fica ali no internato mexendo no celular. É meio complicado, entendeu? Sei bem. Mas assim, às vezes a gente pega ali pra fazer, mas eu gostava mais de focar mesmo em casa, mesmo quando eu chegava, fazer o que eu tinha que fazer naquele dia. Perfeito. Então fazer o que tem que ser feito. Segundo, sacrifício, porque tipo, pra tu obter o que tu quer, não vai dar pra ficar fazendo o que a gente quer, entendeu? Assim, eu tirava lá, eu tinha muito, assim, guardava um tempo pra eu ter lazer, sempre fazia alguma coisa com minha família, com meu namorado, sempre guardava pra isso. Então, tipo, eu até tive muito mais lazer do que no ano do vestibular. No ano do vestibular eu era muito mais bitolado do que questão da residência. A residência aprendeu a estudar melhor. Né? Melhor, com muito mais direcionamento. Então, tipo, chegava ali sexta-feira, tipo, só tinha a prova na íntegra e a aula, então, tipo, fazia a prova domingo de manhã, segunda, sábado assistia a aula, né? E o resto do dia eu fazia o que eu queria, entendeu? Então eu tinha mais tempo livre. A disciplina te dá muita liberdade. Me deu muita liberdade. É um fato. E esse é manter o terceiro é manter a constância, o quarto é a disciplina. Sem constância e disciplina você não vai, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Aquela frase clichê em relação à preparação para residência. Então, assim, não adianta tu ficar no início do ano dando braçada, semana faz 1000, na outra 700 questões, na outra 800, aí chega no início do ano tu te cansa, não tá mais conseguindo, não tem mais foco. Foi uma coisa que aconteceu comigo, mas aconteceu comigo no final, entendeu? Porque a gente chega no ponto de esgotamento, pô. Não dá. Claro. Entendeu? Não dá, tipo... Enfim, aí eu vou falar esse ponto quando chegar no ponto de fazer as provas, né? Que aí depois de disciplina, 5 é paciência, o quinto é a paciência, a gente tem que ter paciência porque as coisas não vão ser do dia para noite. Tu vai começar a fazer questão e o teu desempenho não vai subir. São barreiras que tu tem que vencer, entendeu? E isso é notório assim ao longo da preparação. Se tu pegar assim 10, 15 pessoas, 100 pessoas, tu vai olhar que essas pessoas vão ter que romper a barreira do 70%, do 80%, do 85%. E tipo, cada barreira dessa é muito mais difícil, são muito mais questões, muito mais esforço, muito mais manter isso daqui para dar certo. Entendeu? Foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. 6 é autoconfiança, que assim, pra mim isso era o pior, assim, a coisa mais difícil era eu ter confiança em mim mesmo. Era horrível. Tipo, podia o pessoal falar, não, tu é muito bom, não sei o quê. É inteligente, mas você sempre se sabota, né? Sempre, entendeu? Tive várias conversas com amigos meus e tal, desabafando mesmo, pensando que não ia dar certo. Enfim, mas é ter autoconfiança naquilo que a gente tá fazendo. Entendeu? Porque se... Assim, não tem nada que a gente vai se apegar. Tipo, tu faz uma prova na íntegra, vai bem, na outra tu vai mal. Entendeu? Só que, tipo, a prova na íntegra não quer dizer nada às vezes. Um simulado não quer dizer nada às vezes. Então fica muito difícil, porque tu vai fazer uma prova inédita. Tu pega uma prova da íntegra ali, alguma daquelas questões, querendo ou não, tu já fez, tu já viu. Então tem um viés. Entendeu? E o sétimo é a fé. Né? Pra mim, sem fé, não teria chegado a lugar nenhum. Assim, focando isso na preparação. E cobrindo tudo isso aqui minha família, porque sem meus pais eu não conseguiria nada disso. Mas, enfim, essas são as 7 coisas que eu botei ali, que eu sempre ficava lendo assim, quando faltava força pra estudar, eu sabia que eu tinha que manter pra conseguir. Que massa, que massa. Muito, muito. Eu vou querer esse post-it aí, eu vou colar na minha parede também. A gente vai fazer um post desse post-it aí, vamos botar teus créditos. E assim, sobre o sacrifício, eu achei muito interessante, né? A gente falou até recentemente disso lá no nosso Instagram, sobre que a gente fica muito incomodado com a expressão equilíbrio é tudo. Né? Sim. Que é um clichê, né? Mas que quando a gente vai ver, analisar a frase e assim, a semântica da frase, a gente vê que aquilo é um gatilho para você ficar ansioso. Porque o que acontece? Muita gente quer não, minha vida amorosa tem que estar
em ótimo estado, no auge. Minha vida financeira tem que estar no auge, minha vida nos estudos tem que estar no auge, minha vida no trabalho eu tenho que ser o funcionário do mês. E aquilo gera um contexto utópico que só vai te gerar frustração, né? Sim. Então, isso tem que ser desmistificado e saber que sim, a preparação para a residência, ela vem às custas, né? O resultado ele vem às custas de muito sacrifício. Sim. Não, eu estou estudando aqui, no final de semana tu vai se identificar com isso, mas às custas de tempo com minha namorada, né? Que foi o teu caso, ou então não, vai ser às custas do almoço da família. Com certeza. Isso inclusive era mais difícil, minha mãe vinha me chamando para sair, fazer alguma coisa, eu disse, não, eu tenho que estudar. Exatamente, e agora tu tá colhendo o fruto e vai às custas de tempo de estudo, que ano passado era a tua prioridade, mas às custas de tempo do teu estudo tu vai conseguir aproveitar eles, né? E agora tendo conquistado um grande objetivo que com certeza foi sonhado junto com eles. Isso que é o mais legal. E também a questão das barreiras. Achei muito interessante, porque isso é algo que a gente tem dificuldade para entender, né? Tu que está aí nos 95%, né? O cara que está ali nos 60% talvez te olhe assim, bicho, eu não vou chegar lá. É por cento demais. Eu vou falar sobre isso que eu acho muito interessante, sim. Mas uma coisa, eu aproveitava muito mais, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era de, às vezes, sair para jantar com minha namorada, né? Tomar um vinho, alguma coisa assim. Sim. E eu aproveitava muito mais sair depois que eu já tinha cumprido o que eu tinha que fazer. Tipo, eu já fiz aqui minhas questões, eu só sei que amanhã de manhã eu tenho que fazer uma prova na íntegra, eu faço de tarde. Tu conseguia estar muito mais tipo, meu sábado era ali, muito tranquilo, né? Quando eu tinha a semana estudado, entendeu? E isso serve até como uma motivação, né? Demais. Você ter aquilo como uma recompensa. E justamente, esforço e recompensa era uma coisa que me dava muita força, porque se tu ficar sempre bitolado, estudando, tu vai te desgastar. Então, sempre, as pausas, elas são muito importantes na tua preparação. Entendeu? Se você não pausa ali para fazer alguma coisa, desopilar, obviamente que você não vai poder pausar assim, fazer o que quiser, passar um mês pausando, que, assim, depende muito da preparação de cada um, né? Mas eu nunca, passei muito tempo assim, mas eu sempre tinha essas pausas eventuais, passava 1, 2 dias, já chega a passar uma semana mais ou menos, às vezes tá muito desgastado no meio do ano, parava assim, e depois você retorna com muito mais força para estudar. Que massa. Entendeu? Porque isso nos traz a reflexão, assim, de que se você tá cansado, descanse, né? Não desista, né? Porque muita gente, tô cansado, abandona Aprenda tudo. a descansar, né? Já pensou se tu tivesse desistido em uma desses cansaços que bateu ao longo do ano? O resultado que tu teria deixado de aproveitar, né? Teria deixado de colher. Então isso é muito interessante. Falando das barreiras. Sim. Assim, 2 exemplos que eu tive, eu e minha namorada, a gente se preparava muito junto, a gente estava muito junto, fazia a prova muito junto. Isso, inclusive, foi uma coisa que me deu muita força, e é sempre bom assim, você ter uma pessoa para estudar com você, chega ali no final de semana fazer uma prova, alguma coisa, e ter o seu grupo de estudo. Mas, assim, tem que ser pessoas que tenham o mesmo objetivo e não vai dispersar, né? Não pode ser uma coisa que atrapalhe. E, assim, para mim, a gente sempre passou ao longo desses 2, principalmente o 6º ano, estudando muito juntos. E, assim, o nosso trajeto foi muito diferente, assim. Tipo, só pra ter noção, as primeiras provas que a gente fez já no início de janeiro, eu acho que eu acertei... Eu já comecei a fazer uma prova da Santa Casa, acho que foi 2019. Aí eu acertei, acho que foi 62%, 63%. Ela fez uma prova também, tirou 50 e poucos %. Uhum. Então, tipo, só pra tu ver do início... Isso no 6º ano? Isso no 6º ano, entendeu? Nossa. Então, tipo... Só pra tu ver como, às vezes, a gente errou no 5º ano. A gente chegou no final do 5º ano e o estudo não tava tão bom. Mas isso porque a gente tava focando muito, em aprender realmente o assunto. E, assim, o estudo para fazer uma prova é diferente. Totalmente diferente. E, assim, o nosso decorrer ao longo do ano foi bem diferente, né? São, assim, dois gráficos totalmente diferentes. Eu, quando cheguei mais ou menos ali em abril, março, eu já consegui bater em 80%. Entendeu? Eu fazia as provas entre 80%, 80%. Então, mantive ao longo do ano uma constante, assim, entendeu? Variando ali entre 78%, 85%. E foi ao longo do ano, mais ou menos assim, até agosto, mais ou menos, né? Só que isso era uma coisa que me preocupava muito, porque eu não sabia se isso era um viés
E, tipo, era uma coisa que, cara, era muito frustrante, porque tu faz 3 provas e tá tirando 80, 80, 80, e vem... Às vezes eu fazia uma prova e vinha 70%, e era uma prova mais próxima ali da tua, cara, então né? é uma coisa que te mexe muito, essa questão de autoconfiança, tipo, nem esse gráfico constante, não era uma coisa assim que me tranquilizava, porque né? qualquer queda era uma coisa que me espantava muito, entendeu? Então, o meu gráfico foi basicamente assim, tipo, eu só cheguei a subir mesmo em abril, mas eu acho que esse gráfico ele veio porque eu fazia mais questão do que ela no 5º ano. Entendi. Entendeu? Então eu cheguei um pouco mais rápido onde ela ainda ia chegar. Então é interessante, né? Quando tu passou ali os 80%, talvez tu tenha tido a percepção que chegou num platô, né? Justamente. Acho que passar dessa fase... é justamente isso, é isso que eu falei. Cada barreira é mais difícil para tu romper. Tipo, eu sair do 80 para 85 é muito difícil, pô. Fiquei várias provas tirando 81, 82, 81, 82, entendeu? É porque também acredito que a banca já faça a prova nesse sentido, que tem aquelas questões que é para você errar. Pra você errar. Que você vê assim, cara, eu vou escolher errar isso daqui porque senão eu não vou estudar o mais importante. Isso é ao longo da preparação que eu falo, né? Sim. Vão ter aquelas questões que você vai olhar e falar, não, essa daqui vai entrar na casinha das que eu vou errar, porque senão você negligencia o que mais cai. Sim. Né? Sempre vai ter uma questão bizarra. Por isso que eu acho que por isso que eu acho 95% absurdo, né? Porque até as bizarras você acertou. Cara, pois é, mas tipo, são provas e provas. Isso também é isso, cara. Deixa eu terminar primeiro o raciocínio assim. Aí o dela, por exemplo... E foi uma coisa que eu falava pra ela, continua, faz mais questão, intensifica, identifica os teus erros. Porque é por isso que mentoria é uma coisa assim, é caro, mas às vezes é uma coisa importante. Porque você sozinho, às vezes, não tem a percepção. E, tipo, às vezes eu conseguia ajudar ela. Falava assim, ele acabou de fazer uma prova, qual foi a grande área que você mais errou? Entendeu? Então, o que é aquilo que tá tirando ponto? Ela, às vezes, tipo, não focava tanto em clínica médica e cirurgia no início do ano, então percebia que a nota estava baixando por causa daquilo ali. Então tinha que focar naquilo. A nota ia subir só se direcionasse o esforço para aquilo ali que estava tirando ponto. É aquilo que eu falei no início da conversa. Tu acaba tendo que ir bem ali em todas as 5 grandes áreas, entendeu? Para conseguir um resultado bom. E tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. E aí eu falava, continua, fica observando os erros, o que está tirando ponto e, tipo, foi uma questão de tempo, um gráfico assim, progressivo, né? Então eu percebi que, por exemplo, ao longo do ano, chegava no início do ano, ela já estava ali nos 75, chegando próximo dos 80%. E ela atingiu os 80%, passando 85%, uma nota assim boa, que dá uma segurança pra gente de passar, já próximo das provas. Entendeu? Que é o momento certo, você tem que fazer a nota pra você passar na hora da prova, entendeu? Perfeito. Não adianta você no início do ano, tipo, tô me matando aqui, fazendo uma pontuação enorme, e no final do ano eu tô desgastado, entendeu? Isso era uma coisa que me preocupava muito também. Porque, pô, tô tirando aqui, meu Deus, o que vai acontecer lá? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu vou cansar? Entendeu? Nossa, então isso é importante demais. Foi uma progressão que ela foi observando e trouxe conforto. Porque eu falei, olha aí, agora tu tá tirando 80%. Então tu percebe que o esforço é recompensado. E que é um progresso mesmo, pô. Não tem... E que o esforço, ele como tu falou, o esforço é naturalmente recompensado, Sim. né? É inevitável que o resultado venha. E às vezes a gente não acredita, mas é muito natural, né, essa ascensão. E o ajuste de rota, tipo, vai te dando um potencial de aumentar a tua nota. Porque, por exemplo, dependendo da prova que você focar, você vai perceber que estudando aqueles assuntos que mais caem ali, a sua nota vai aumentar. Tipo, as provas estão cobrando muito mais imagem, né? Sim. Então, você tem que estudar mais radiologia, entendeu? E isso vai te dar um diferencial, vai te dar 2 questões a mais ali só por saber a imagem, você já vai matar a questão pela imagem, entendeu? Que massa. Então falava muito isso com ela, de você ir identificando as coisas que estão tirando o seu ponto ao longo do ano, né? Ao longo da sua preparação para poder aumentar a sua nota. Tem que ser aquilo, né? Tem que ser estratégico, tem que ter um direcionamento, ajustar a rota no que está errando para poder chegar lá. Não é eu vou na doida aqui fazer um monte de questão. Pode ser que dê certo? Pode, pô. Claro que pode. Existem vários caminhos, mas é muito melhor um esforço direcionado, né? Ajuste de rota é algo muito importante, né? Assim como nas grandes empresas, né, existem os momentos que eles dão os stops ali para poderem avaliar os indicadores e falar, galera, a gente tem que melhorar aqui, ou então não, aqui a gente acertou, a gente tem que continuar, a gente tem que se enxergar dessa forma, né, de metrificar e ver ali, cara, eu tô indo mal nisso, cara, eu tô indo bem nisso,
e saber onde é que você vai demandar mais esforço. Ou então, não, minha prova ela cobra mais isso, eu não estudei nada disso até agora, não estudei nada de imagem até agora. E ter esses momentos de parar ali para visualizar tudo isso e ajustar a rota é fundamental, né? Uma coisa assim, essas derrotas assim, ao longo da nossa trajetória, elas são muito importantes. Pelo menos para mim foi. Porque, por exemplo, quando eu tava numa constante ali e tinha uma queda em 2, 3 provas, tirar aquela nota baixa me dava um gás a mais para correr atrás. Entendeu? Porque eu sabia que não tinha como. Se eu tirasse aquela nota ali, eu não ia passar. Então eu tinha que buscar esforço, dedicar mais tempo, me organizar melhor para ter um resultado ali, entendeu? Perfeito. Então essas quedas, elas são realmente necessárias, né? A gente fica triste, é óbvio, a gente é humano, não vai... Uma coisa que é importante, que a gente quer muito, né? Óbvio que a gente vai ficar triste, mas não pode desistir, né? Continuar. E Luiz, para quem está vendo esse vídeo mais próximo ali da prova, né? Mudou alguma coisa na tua rota? Teve algum ajuste de rota, como a gente estava falando agora há pouco? Ou tu manteve aquele mesmo ritmo ali das 400 por semana e aquilo já era a tua percepção de esforço máxima e ali tu manteve aquilo para chegar na prova? O que é que mudou alguma coisa? O que é que mudou, se mudou? Isso é uma grande coisa ao longo da preparação, porque a gente só descobre isso quando entra para fazer, né? Quando entra no jogo, assim. Tipo, tá chegando na prova, meu Deus, chegando no jogo ali. Aí, assim, eu tentei conversar com outras pessoas e tipo, já até escutei de algumas pessoas no Instagram falando assim, o resultado é definido ali nos últimos 40, 30 dias. Não é possível. Não é possível que eu joguei fora o ano todinho, né? Não é possível. Só que tipo, eu entendo a razão por trás dessa frase. Entendeu? Porque isso é uma coisa também que tem relacionado ao direcionamento. Que é aquela questão do cara que tipo, vai fazer 10 provas e as 10 provas tipo, tem 3 dias de diferença entre uma e outra. Ou uma semana. Entendeu? E isso é um pouco complicado, pô. Porque foi uma coisa que eu percebi na prática, assim, fazendo prova. Porque eu acho que eu fiz umas 6 provas, assim, próximas, né? Uma da outra. E, tipo, tinha 1, 2 semanas entre uma delas, né? Sim. E, assim, o ajuste nessa reta final, pra mim, ele foi fundamental. Porque tu tem que saber a instituição que tu quer e o direcionamento que tu vai fazer. Entendeu? Por exemplo, Entendi. no Enari, as 3 provas do Enari eu deixei para fazer um mês antes. Então, tipo, um mês antes do Enari, eu foquei só no Enari. Entendi. Entendeu? Isso é até pouco. Por exemplo, se você quer muito aquela instituição, muito aquela prova ali, você tem que direcionar 1, 2 meses mesmo. Assim, o Enari foi no final de outubro, mais ou menos. Isso. E então ali, desde o final de agosto, início de setembro inteiro ali, se a prova for setembro inteiro e o resto de outubro, você manter o direcionamento para aquela prova ali. E isso foi uma coisa que me falaram e eu fiquei, não, como é que eu vou ficar 2 meses... E como funcionou esse direcionamento? Tu fazia a prova e aí? O que é que tu Não, fazia? estudando, tipo, você pegar a estatística, assim, uma coisa importante ao longo do ano, inclusive, é prova feita, prova corrigida. É uma coisa que eu errei muito ao longo do ano, porque é cansativo corrigir uma prova, cara. É muito mais do que fazer, eu acho. É muito mais, entendeu? Então, e tem uma tática também, tem uma forma de se corrigir a prova. Não é vou corrigir as 100 questões, não. Eu fazia corrigindo as primeiras que eu errei e eu fazendo a prova, eu marcava que eu tinha dúvida, né? Todas as que eu tinha dúvida eu marcava e no final da prova, quando terminava, eu corrigia as erradas e as que eu tinha dúvida, entendeu? Só que isso foi uma sacada que eu tive só pro final. Porque eu perdia muito tempo para corrigir uma prova. Isso me fez, eu não vou então, corrigir. As corretas tu não corrigia. Não, as que eu não tinha dúvida, Aliás, as corretas e que tu não tinha dúvida, eu nem não passava, corrigia. entendeu? Boa. Entendeu? Porque, tipo, eu tinha que otimizar o meu tempo. E o que tava me tirando ponto é aquilo que eu errei ou que eu tinha dúvida, entendeu? Então, assim, eu conseguia usar muito aquela prova ali pro meu aprendizado para aumentar minha nota. Massa, que massa. Aí, nesse tempo antes do Enari, eu pegava os assuntos, eu fazia a prova e, tipo, minha namorada também fazia uma estatística, assim, baseada nas 20 questões de clínica, sei lá, tinha 2 questões de cardio, aí uma dessas tinha eletro, você vai anotando, entendeu? Sim. Anota no computador, alguma coisa assim, e tem a estatística. E tem estatística na internet? Tem, só que às vezes é um pouco, assim, enviesado, depende muito de onde tu vai pegar aquela estatística ali, então não é melhor... detalha tanto como tu como fez. você mesmo fazendo, Sim. entendeu? Então, você vai entender ali o que está caindo e estudar. Então, tu fez esse gráfico, digamos assim, dissecou ali a prova, Secar né? a prova e saber o que ela quer. E aí tu, por exemplo, sei lá, tá caindo lúpus, nefrite lúpica, classificação, e aí tu ia estudar
Isso daí. Tu ia lá pra classificação, tu estudava loops. Não, ia para o assunto que cai. Tipo, se ao longo dos 3 anos do Enário só cai na Fruit Loop, eu só vou estudar na Fruit Loop. Perfeito, entendeu? Show. Tipo, Massa. é aquela história, é o estudo pra prova, não é mais o estudo pra tu... Isso que é diferente do estudo do quinto ano. No quinto ano não, eu estudar tudo, mas agora eu vou estudar o que cai. Show. Perfeito. Entendeu? Então eu ia fazer esse direcionamento. Só que isso leva tempo. E esse que é o problema de fazer várias provas. Porque você não tem esse tempo para ficar direcionando para cada Pois uma, é. né? Você acaba só desorganizando. Eu tenho um amigo que passou para USP, em Rio Mato, né? Então, até um abraço, Gabriel Lago. Ele foi um dos caras que também me fez mudar a forma de enxergar essa questão de número de provas. Ele falou assim, cara, eu acho que eu só passei na USP porque eu só fiz ela. Porque ele estudou a prova, ele sabia já o que é que ia cair antes da prova, né? Uhum. É porque tem essas grandes instituições Sim. têm um padrão. Tem um padrão. Tem um padrão, né? Se você for ver os anos anteriores, você praticamente já sabe a forma como vai ser cobrada cada os assunto. assuntos que podem cair. Os assuntos podem Você cair. fica especulando alguma você coisa fala ali. assim, cara, isso aqui foi batido, né? É. Isso foi muito interessante, casa muito bem com o que tu falou. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito na prática. Porque assim, do Enari, da outra prova que eu fiz foi a Unicamp, né? Foram 3 semanas. Aí da Unicamp pra Unesp foram, sei lá, 5 dias. Então, tipo, eu tinha pouco tempo para estudar. E depois da Unesp, tinha a prova da Santa Casa e a prova da USP, né? Aí, tipo, o meu foco ao longo do ano, né, foi muito direcionado para USP, para Unicamp e para Unesp, né? Principalmente Sim. Unesp. E aí, estudando, porque pensava mais no interior ali, enfim. E, tipo, não tinha tanta certeza de fazer a Santa Casa. Tanto é que eu decidi fazer a Santa Casa só bem mais pro final. E a última prova foi o SUS. Assim, mas a prova da Santa Casa foi um dia antes da prova da USP, né? E aí eu decidi muito né? em cima, porque eu não tinha focado ao longo do ano na prova da Santa Casa. E, tipo, você tem que ter o direcionamento para aquela prova ali, né? Saber como é que é a banca, o que mais cai. Essas provas que caíam em cima da outra. Não, eu tive que sacrificar. Assim, foi uma coisa que eu aprendi só na prática mesmo. Você tem que sacrificar ali na hora. Não tem como você ir bem em todas. E isso eu vi várias pessoas que passaram. Tipo, uma pessoa que foi bem, por exemplo, na prova da Unicamp, muito bem, não foi muito bem na prova da USP, ou não foi muito bem em outra prova, entendeu? Então são provas e provas. Tipo, eu fui muito bem no Enário, mas eu não fui, por exemplo, muito bem em outras provas. E é assim, entendeu? A importância da estratégia. É importante da estratégia e do direcionamento. É a prova que você quer fazer que tem que dar certo. Que massa. Entendeu? E aí, tipo, pra fazer a prova da USP, né, eu tive que sacrificar. Eu, tipo, sabia que... Porque, assim, uma coisa que eu aprendi lá no jogo também é que a gente compete, pelo menos no R1, você compete com pessoas que estão mais à frente do que você. Porque, por exemplo, se eu não tivesse passado... e eu fosse competir com uma pessoa do 6º ano, daqui a um ano, né? Eu teria um ano a mais de estudo que essa pessoa. Sim. E é isso que acontece lá nessas grandes instituições, né? Higgs, em São Paulo, tudo que tu pegar de grande instituição, o pessoal que não passou vai passar mais um ano estudando para aquela instituição ali. Entendeu? Então você tem que ter logo essa consciência de que vai ser difícil também por isso. Porque vão ter pessoas mais preparadas que você fazer aquelas provas ali. Tanto é que se pegar uma especialidade, tu percebe que o cara que tipo... Eu vi isso, eu vi amigos meus falando, tipo, esse cara aqui que tá fazendo essa prova, ele tava fazendo no ano passado, ele não passou, mas agora ele tá em primeiro lugar em todos, ele tá sambando entre os primeiros lugares, entendeu? Porque ele teve um ano de estudo a mais, e agora, tipo, o cara que, por exemplo, passa numa grande instituição, ele passa na outra também, entendeu? Então acaba, às vezes, rodando ali, então você acaba competindo com pessoas que estão com um ano de estudo a mais do que você. Perfeito, entendeu? Perfeito. E, assim, Luiz, pra gente encaminhando aqui pro final, né, eu sei que tua preparação foi praticamente impecável e o interessante é saber que foi uma preparação com suas peculiaridades. Sim. E é importante a gente ter isso em mente, que não existe um único caminho certo, existe o seu caminho certo. Sim. E tu encontrou o teu caminho, né? Isso é muito interessante e é o massa desse espaço aqui. É trazer pessoas com histórias diferentes, com textos diferentes, com métodos diferentes. E você aí verificar o que é que se encaixa com a sua realidade, né? A realidade do Luiz pode não ser parecida com a sua, mas tem outros convidados. Ou então tem pontos da vida do Luiz que parecem com a sua vida e você pode testar, né? Aproveitar esses momentos aí, quem está no 5º ano ou quem está no começo do ano e tem um pouquinho mais
de tempo para testar alguns métodos, mandar brasa. Isso é muito interessante. Mas assim, se fosse para voltar no tempo, sabendo o que é que tu acertou, o que é que tu errou, fazendo aquele panorama que a gente falou da empresa aqui, né? Dos pontos que deram certo, dos pontos que não deram certo. O que é que tu elencaria como talvez os pontos que não deram certo? Para o pessoal de casa não falar assim, conselho de pai para filho agora aí. Fala para o pessoal o que é que tu não teria feito e que teria te ajudado ainda mais. O menos é mais. Eu acho que isso que eu mudaria. Seria escolher. Tipo, eu sou muito indeciso, assim, várias coisas assim. Decidir realmente, sei lá, 3, 4 instituições que você quer, isso pensando na prova. E decidir, eu vou fazer essas 4 aqui e ponto. Vou focar nessas 4 aqui e ponto. Pode ser que eu faça uma prova ou outra, mas o meu foco vai ser para essas 3, 4. E ter esse direcionamento, esse foco, vai te dar muito mais resultado do que você focar em vários, né? Então, menos é mais e vai te trazer bem mais resultado. Corrigir, porque ter corrigido mais provas assim antes, as provas que eu fiz no início do ano, ter corrigido elas, dissecado mais de uma forma melhor, porque tu percebe que com as provas dentro, o teu desempenho ele aumenta mais, né? Você ganha muito com aquilo. Mas é principalmente isso daí. Eu manteria, assim, acho que tudo que eu fiz, que os erros eles são necessários ao longo da trajetória, né? A gente tem que errar mesmo e tem que ir aprendendo. Então, se for uma coisa que graças a Deus deu muito certo, entendeu? Só que esse direcionamento final, acho que esse ajuste final, e se tivesse assim alguém para acompanhar, alguém falar, vai por aqui, faz isso aqui um pouco mais, seria assim fundamental, entendeu? Porque ter alguém ali para te dar esse direcionamento, às vezes, tipo, quem não tem, não faz uma mentoria ou alguma coisa assim, às vezes é essencial ali ao longo da trajetória, mas principalmente ali naquele finalzinho, entendeu? Porque é um ambiente totalmente desconhecido. Tipo, quem vai fazer prova pela primeira vez, você fica perdido, tudo novo. Uma cidade nova, às vezes, nunca conheceu fazer aquela prova ali. E o que eu mudaria, acho que seria isso, entendeu? Porque, como tu disse, é focar naquela instituição ali que você tem mais chance de passar. Sensacional. E, para finalizar, né? Tenho certeza que muita gente está olhando assim para os 95%, está falando, rapaz, eu não preciso nem de tudo isso, né? Mas eu queria uma boa nota. E esse cara está na mesma situação que tu passou ano passado, de que às vezes tem aqueles períodos de não acreditar em si, de achar que não vai ser suficiente o que ele está fazendo. O que é que tu falaria para quem está em casa, que tu que já passou exatamente por essa situação? Eu acho que, assim, a coisa principal que você tem que ter é fé, independente do que for, e saber que no fim tudo vai dar certo. Independente, assim, Deus tem um tempo diferente para as coisas e às vezes não é aquilo que a gente espera, né? E a gente só tem que ter sabedoria e aprender a respeitar isso. Mas não é por causa disso que a gente não vai se esforçar, manter nossa disciplina e constância para conseguir atingir aquele nosso objetivo ali. Então, basicamente, assim, o que tem que ser feito é você manter a sua fé e fazer aquilo que você tem que fazer. Manter acreditar, né, em todo o seu esforço. Independente de tudo que aconteça, tentar superar todas as barreiras que apareçam, porque nem todo dia vai ser igual, nem todo dia você vai conseguir estudar da mesma forma, nem toda semana vai ser assim. Mas o importante é manter a constância ao longo do ano, né? Ter fé que vai dar certo, porque é certeza que vai. Você ter essa questão da autoconfiança é uma coisa muito difícil, né? Mas se você manter a sua fé intacta e acreditar naquilo que você está fazendo, saber que todo o esforço, graças a Deus, é recompensado, é uma coisa que acaba te confortando. E saber que no fim tudo vai dar certo. Então, se for para você passar, você vai passar. É isso. Perfeito, Luiz. E muito massa isso que tu falou, que tudo tem um tempo de Deus, né? E tem o tempo individual de cada um. Sim. Tenho certeza que, assim como eu falei da pessoa que está lá nos 60%, tu já esteve nessa posição. Hoje tu atingiu os 95%, mas tu esteve lá. Sim. E todas as pessoas que estão onde tu chegaram passaram pelos 60%. Ninguém pula do 0 para 95%. É um processo, então, né? É uma escadinha. E muito mais importante do que a gente se comparar com outros é a gente comparar com o nosso processo. Com o nosso processo. É saber que, cara... Deixa o outro de lado. O que importa é o que você está fazendo ali. Não tem... Hoje eu estou nos 65%, mas pô, eu estava com 50%. A Beatriz, né? Justamente.
começou com 50 e poucos, né, por cento, atingiu seus 80. Então, todo mundo passa por onde você está passando agora, né? É uma escada que não tem como você pular 2 degraus de uma vez. Então é isso, cara. Então, Luiz, muito obrigado. Que conversa massa. Aprendi muito, né? Eu Esse que agradeço, espaço cara. aqui é muito interessante porque são dúvidas genuínas minhas, né? Lá no Instagram, ontem eu até coloquei uma caixinha de perguntas, né? Pediram até para eu te perguntar se não é parente do pessoal da banca. Mas Não. aqui vocês viram que o rapaz ralou, viu? E eu sei que ele já era bom, já era um resultado que não surpreende quem passou rotina com esse rapaz aqui, viu? Então assim, pessoal, estamos finalizando mais um episódio. Obrigado por você que acompanhou até aqui, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai ser beneficiado com as informações que a gente passou aqui e, principalmente, aproveita lá na nossa rede social, no Instagram, no link da bio, a gente está com nossa promoção de lançamento e vai ser só esse mês. Assim, é recado de amigo. Quem está comprando, quem está adquirindo agora, né, vai lá na frente olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu aproveitei essa oportunidade. Então tudo isso que a gente conversou aqui juntamente com o Luigi foi compilado, né? Foram erros que também eu e o Breno, o outro cofundador, nós passamos, foram erros que nós passamos e nós compilamos lá na nossa plataforma e com certeza vocês aproveitarão muito disso. Então, a finalizar, muito obrigado, Luigi. Eu que agradeço, cara. Qualquer dúvida aí, pessoal, podem colocar aqui nos comentários que o Luigi aí ao longo do tempo vai respondendo aos pouquinhos. Pode deixar. Eu que agradeço. Eu acho que esse ambiente aqui que vocês estão criando é fundamental. É uma coisa assim que se eu tivesse um dia na minha preparação, eu ia agradecer. Porque está resumindo o caminho que várias pessoas já trilharam, né, para chegar onde a maioria está querendo chegar. E é isso aí. O que vocês estão fazendo é fundamental e essencial. Muito importante para todas as pessoas que têm essas incertezas, as mesmas dúvidas que a gente já passou. Então, é só continuar que é sucesso demais. Obrigado, querido. Valeu. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.